Vamos começar com Êxodo, capítulo 33. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O nome Êxodo quer dizer saída, foi a saída de Israel do Egito. O capítulo é o 33, versículo 12. Êxodo, capítulo 33, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Disse: pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés entendeu que sem a presença de Deus, ele não conseguiria passar pelo deserto, até chegar à terra prometida. Ele enfrentaria os mais diversos adversários, as maiores adversidades. Então ele precisava da presença de Deus. Ele entendia, como nós temos que entender que sem a presença de Deus nós não conseguimos vencer. Então nós devemos desejar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Enquanto não houver isso dentro de nós ainda não estamos preparados, entenda bem, para as batalhas, para as lutas. Moisés tinha um entendimento. No capítulo 15 aqui de Êxodo, versículo 3, ele diz assim, é um cântico de Moisés, e ele diz: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Então Moisés tinha esse entendimento, o Senhor era varão de guerra, e ele precisava do Senhor, então, nas batalhas que ele teria que enfrentar dali por diante, e dele tinha visto Deus fazendo maravilhas no Egito. Conosco não é diferente. Primeiro vamos até Davi, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42. A épica batalha, a luta entre Davi e Golias, mas não vamos falar muito disso. Vamos falar aqui como é que Davi foi para aquela batalha. Primeiro, para quem não conhece, a maioria conhece, mas tem gente começando. Davi se ofereceu para lutar contra Golias, porque Golias estava desafiando o exército de Israel. Cadê o homem de Israel para lutar comigo? Não lutem todo o exército de Israel, nem todo o exército dos filisteus. Sou eu, vou lutar pelos filisteus, alguém daí lute pelos israelitas. Quem se apresentava? O homem tinha 4, 3 metros de altura, o homem estava acostumado nas lutas, nas guerras. E o Davi, quando chegou lá e ouviu o que ele estava falando, as ameaças, o deboche, o escárnio com o próprio Deus de Israel, ele se ofereceu para lutar. Saul, quando ouviu, disse: não, você não pode, você é um garoto ainda, ele está acostumado. Aí o Davi contou a experiência dele com o leão, contou a experiência dele com o urso, que ele já tinha matado um leão, o urso, porque Deus era com ele. Quando ele falou: o Senhor é comigo, aí o Saul recuou. Então você vai. Tentou ajudá-lo colocando a armadura, mas não dava certo. Davi tirou aquilo, foi no rio, pegou pedras, colocou na sua bolsa, pegou a sua tiradeira e foi para a luta. Versículo 42, diz assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoa a Davi pelos seus deuses. Nessa hora ele já perdeu a batalha. Por que ele perdeu a batalha? Porque Davi era descendente de Abraão. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, coloca Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repararam o que ele está dizendo? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então nessa hora ele já levou maldição para ele. Só que essa bênção, pessoal, de Abraão é nossa também, você sabe disso? Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, olha o que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14, para que a bênção de quem? De Abraão chegasse aos gentios, pessoas fora de Israel, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aí eu falo isso no final. Então,
Quando alguém te amaldiçoar, ore pela pessoa, porque ela está debaixo de maldição naquele momento, que a bênção de Abraão é nossa. Quando ele fez isso, ele já começou a perder a batalha, mas tem mais ainda. Ele disse mais para Davi, e disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Olha quem é o Senhor, hein? É o Senhor dos exércitos. Essa palavra aqui é aquela que eu canto na canção que diz Jeová Sabaote. Essa palavra Jeová Sabaote é Senhor dos exércitos, quer dizer essa palavra. E diz assim, o Senhor dos exércitos, né? O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmão, o mundo tem que saber que há Deus na sua vida. A pessoa que trabalha na feitiçaria, na bruxaria, tem que saber que existe Deus na sua vida, que pode fazer o que for, que não vai. Por quê? Porque você está com a bênção, e a bênção é maior do que a maldição, mas não é história para nós ainda. O nosso versículo é esse agora, qual? O 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então Davi, desde cedo, ele sabia que a guerra era do Senhor, que a guerra dele não era dele, a guerra dele era do Senhor. Somos nós temos que levar todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas para o Senhor. Nós temos que colocar Deus na batalha, como colocou o Josafá. Tem 3 semanas ou 4 que eu estou falando do Josafá direto. O Josafá colocou Deus na batalha. Nós temos que colocar, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 16. Olha comigo. Segundo Crônicas 20, versículo 16. Não, versículo 15, desculpa que eu pulei, tá? É 16. E Jazel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Faça isso. E você vai ver quando é que você consegue trazer Deus para a batalha. Quando você consegue ter Deus na batalha, quando você consegue ter Deus contigo, aí você vence, você não tem medo. Davi, tendo essa experiência com Deus, ele não ia para a batalha sem consultar o Senhor. Agora começa a nossa, vamos dizer, iluminar a nossa palavra aqui. Vamos para 2 Samuel, você estava em 1, agora é 2, é bem rápido. Capítulo 5, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Diz: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza, lugar seguro. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor. Davi não ia para a batalha sem consultar o Senhor. O que é? Davi ia pegar a palavra de Deus. Nós temos a palavra revelada. Davi não tinha a palavra como nós a temos. Então Davi, quando ia para a batalha, ele não ia para a batalha sem consultar a Deus. Não vá para a batalha sem consultar a Deus. Ele consultou, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-as nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe a água. Você já viu o romper das águas? Né? Tromba d'água, quando vem, derruba tudo que está na frente. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos. E Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e estenderam pelo vale dos Refaíns. Preguei recentemente. O mesmo inimigo, no mesmo lugar. Davi poderia dizer: eu já sei o que vou fazer. Não, consulte a Deus. Essa dependência de Deus, quer dizer, essa dependência de Davi do Senhor era bonita. E essa também deve ser nossa. A autoconfiança às vezes faz você agir de maneira errada.
não consultando a Deus, porque o inimigo é astuto. E diz assim: e Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás. Olha aí, se ele fosse para a batalha, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por detrás das amoreiras. Quer dizer, a tática mudou. O inimigo já estava preparado para enfrentar Davi de frente. Deus sabia disso, e Deus preparou. Deus vê o que você não vê. Deus olha muito, muito lá na frente. Nós temos que aprender a consultar, a orar e sentir a direção de Deus. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, aferiu a raia dos filisteus. Deus ia na frente. Foi o que fez Josafá. Josafá entendeu naquela batalha que citamos ali, que o Senhor Deus estava na batalha, tanto que no versículo 21, ele vai sair, eu volto já, 2 Crônicas 20, 21, ele diz assim, 2 Crônicas 20, 21, olha o que diz, segundo livro de Crônicas, capítulo, e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Nós estudamos que os armados, eles iam primeiro com aqueles escudos, né, os outros com flechas, com lança, foice, pedal de pau, porrete mesmo, né? E depois iam os homens, as pessoas que iam lutar na mão mesmo, na briga. E os armados iam na frente. O Josafá colocou os cantores na frente, por quê? Ele tinha convicção que Deus estava na frente. E se Deus está na frente, Deus não perde uma batalha. É a mesma coisa, quando você tiver a convicção que Deus está na batalha, você age assim, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Josafá e foram desbaratados. Então Josafá teve a vitória porque ele colocou Deus na frente. Coloque Deus na frente, coloque Deus na batalha. Tem mais, vamos voltar aqui no 2 Samuel. Ele diz assim, e versículo 25 do capítulo 5 de 2 Samuel: e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus. Basta para nós. Por que ele fez isso? Porque ele seguiu o que Deus falou. A mesma coisa somos nós. A primeira convicção que nós temos que Deus está conosco é a segurança. Vamos para Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Bem conhecido nosso. Todo mundo gosta desse versículo. Não temas, porque eu sou contigo. Quando é que Deus está comigo? Quando eu estou na igreja? Quando eu estou aqui no altar? Não. Quando a palavra está comigo. Lembra, Davi não ia sem a palavra, consultava a Deus. Consulte a Deus. Vá com a palavra, não vá sem a palavra para a guerra. Não vá. Quando Jesus, o próprio Senhor Jesus, não podemos esquecer que Jesus era Deus, mas se fez homem e habitou entre nós. E quando ele foi para a batalha no deserto, enfrentando o diabo, ele enfrentou com o quê? Com a palavra de Deus. Satanás está escrito. A mesma coisa somos nós. Quando eu tenho a palavra, não a letra, a revelação, eu tenho segurança. A palavra de Deus me dá segurança, porque a palavra é Deus comigo. Ela é Emanuel, que um dia se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus é Deus comigo, a palavra de Deus é Deus com você. Nós precisamos de ter essa convicção. Eu tenho que ver se eu estou andando com a palavra ou não. Se eu ando com a palavra, eu ando seguro. Se eu ando com a palavra, eu ando sem medo do mal. Eu ando com intrepidez, com ousadia. Vamos para o Novo Testamento, lá no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Vou ler do versículo 47 já. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Nosso versículo. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Qual a promessa? De Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então ele diz assim: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Somos nós temos a palavra, mas se não temos o Espírito, a palavra é letra para nós. Nós temos conhecimento histórico, nós não conseguimos conhecer ou entender
as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, você conhece as coisas do Espírito de Deus, as coisas da palavra. Aí nós precisamos, a Igreja de Cristo hoje tem que aprender a ler a Bíblia, você tem que aprender isso, né? Mas eu não sei, então ouça, hoje tem facilidade de ouvir, ouça a palavra de Deus, e uma coisa muito importante, tenha comunhão com Deus através do Espírito Santo. Ele vai te ensinar todas as coisas. Só rapidamente, não está nem no esboço não, João 14, 26, o que diz? João 14, 26, mas aquele Consolador, quem? O Espírito Santo que o Pai enviará a meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 16, 13. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará a meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas. João 14, não, João é 16, 13, meu filho. Eu falei, voltei, você foi, voltou, eu estou lendo o que você botou. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A palavra de Deus é verdade, porque não falará de si mesmo. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, a Bíblia é uma letra, é um conhecimento histórico, eu posso até citá-lo na oração, mas quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a convicção, e o Espírito Santo, não esqueça que o Espírito Santo é espírito de poder. Lembra do que ele disse? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então eu vou para a batalha, mas eu vou com o quê? Com a palavra de Deus. Veja o que eu citei para vocês, Mateus capítulo 4. Mas antes de ler o 4, eu vou ler o final do 3, no versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu carei de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa agora, assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado nas águas, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o quê? O Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Agora o 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Então, quando você é dirigido pelo Espírito Santo, não fique chateado quando aparecer uma tentação, uma luta, não. Tenha a convicção de que Deus está contigo. Mas pastor Jaime, eu sou da igreja, estou com essa doença, eu sou da igreja, estou passando. Ele está contigo. Aí como é que você vai fazer? E diz assim: para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí nós conhecemos tudo. Então, mas Jesus não estava falando apenas a palavra. Lembra que ele recebeu o Espírito de Deus. A mesma coisa você. Não vá para a batalha, irmão, sem o Espírito de Deus com a palavra. Porque a palavra sem o Espírito de Deus, entenda, é letra. E o Espírito Santo sem a palavra não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da palavra. Então você vai com a palavra, com qualquer batalha você vai. Eu não aceito essa doença, por quê? Porque eu fui curado pelas feiras de Jesus, mas ela estava, você está amaldiçoada. Eu vou ficando firme, eu resisto até que aquilo fuja de mim. A mesma coisa é a tentação, que eu tenho explicado contra o medo. Eu não tenho que confessar o que eu penso, o que eu sinto medo, mas está amaldiçoado esse medo. Aí eu falo pelo Espírito de Deus a palavra, porque Deus não me deu o espírito de medo. Aí eu falo a palavra de Deus, eu falo com ousadia, com intrepidez a palavra. O filho está no alto, está na jornada, fica apavorado: meu Deus, eu não entendo, eu sou da igreja, mas meu filho está assim. Não adianta adiar. Meu filho é herança do Senhor, o teu vício, a tua prática pecaminosa está amaldiçoada em nome de Jesus. Você tem que ser valente, mais valente que o valente. Vamos para Romanos capítulo 8. Vou ler do 28 já. Romanos 8, 28. Ele diz, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aí diz,
Porque o que Dante conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o unigênito do Pai, mas por causa dele, Deus nos adotou como filhos, de João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele se tornou primogênito, primeiro. Aí ele vai dizer para nós agora, olha que forte isso aqui. E ele diz, versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E ao que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é isso? Quem Deus inocentou, essa justificação no sangue de Jesus, ele glorifica e dá vitória. Aí o 31, que todo mundo conhece, diz, o versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o que veio contra você, você tem que combater. Mas, pessoal, não é só doença. Não é só o vício do filho, do marido, da mulher. Não. Eu falei durante o dia, o maior combate é contra nós. Porque nós temos que vencer a nós mesmos. Não podemos, de maneira alguma, deixar que a velha natureza fique em nós. A velha é manhosa, cheia de coisas, cheia de vícios. Não, nós temos que expulsar também. Não, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, para que todo mundo veja, porque expulsar o inimigo da vida de alguém, às vezes não é tão difícil, você vê, mas tem que verificar se na sua vida também não tem coisa do inimigo. Para quê? Para você combater. Para você ter paz, você tem que fazer guerra contra aquele mal, o seu nervosismo, o seu descontrole emocional, a lembrança do passado, que eu tenho batido aqui, que tem atrapalhado muita gente. Você tem que vencer a você mesmo, você tem que ser mais valente que o valente. Jesus falou, para terminar, Marcos, capítulo 8, versículo 34, 8:34, e chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Aí diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E às vezes não queremos, nós não conseguimos renunciar. Não é renunciar à bebida, às drogas, que às vezes tem gente que não quer, tem que renunciar. Mas vem renunciar à personalidade. Não, eu sou assim mesmo. Não, você é a nova criatura. Desculpe, lá vem o teatro, novamente, lá vem o exemplo tão velho no nosso meio. Marido diz para a esposa, minha irmã virá no domingo, vamos fazer alguma coisa? E a esposa diz, que bom, vamos fazer uma comidinha linda para ela. Você tem certeza que você nunca gostou dela? Coisa do passado, acabou. Você fez o quê? Você renunciou a si mesmo. Você agora é uma nova criatura. Você não é essa pessoa que guarda a coisa, não. Por quê? Porque senão você não perde, você vence as outras batalhas, você está combatendo o diabo, está combatendo a doença, combatendo o inferno, mas tem coisas do inferno que você tem que combater também. Então Paulo disse, voltando para o Paulo, desculpa que eu falei que era útil, só para eu não terminei, 8:31, vou para o 37, que diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Então ele está dizendo para nós, não é só você dizer que Deus, você em todas essas coisas, todas elas, qual? Não só na doença, não só contra a miséria, não só contra o pecado, do adultério, do roubo, da prostituição, tudo isso, mas também contra essas coisas que temos falado aqui, mágoa, ressentimento, lembrança do passado, tudo isso você tem que tomar uma posição, lutar, guerrear contra isso, não dá lugar ao diabo na sua vida. Que Deus fale mais.